Eu sou autista, e por muito tempo da minha vida, eu não soube desse fato. Esse vídeo tem o propósito de contar a minha história e a minha vivência com o transtorno até então. Espero que vocês gostem do vídeo e quem sabe vocês não se identificam com algum detalhe que eu vou contar aqui. Bom, para começar, meu nome é Fernando, sou dono aqui do canal Ferdi, tenho 18 anos e sim, eu tenho autismo grau 2. Talvez os meus inscritos me conheçam por conta dos meus vídeos curtos, que eu posto shorts aqui no YouTube todos os dias, mas se você não me conhece, eu consegui acumular esses inscritos que eu tenho no canal agora por conta dos vídeos curtos que eu falo sobre o autismo, sobre o transtorno em geral e sobre situações diárias. Mas enfim, vou direto para a história sobre o meu autismo. O meu autismo ele foi descoberto quando eu tinha por volta de uns 3 anos de idade, eu acho, pelos meus pais, porque eles observavam que eu não falava muito. Uma criança de 3 anos de idade, normalmente ela já começa a falar algumas palavras, falar mãe, pai, essas coisas, mas eu só fazia sons que uma criança de 3 anos normalmente não faria, porque eu já teria aprendido a falar alguma coisa. E pelo fato de que eu não era muito falante, como era previsto para ser para uma criança de 3 anos de idade, meus pais me levaram na fonoaudióloga, né? E eu fui fazendo vários exercícios bucais, fui várias consultas, até que ela me recomendou, para os meus pais no caso, eu ir para o psiquiatra porque poderia ser uma coisa mais séria, como o autismo, eu poderia ser um autista não verbal. Dito e feito, marcamos a consulta na psiquiatra, foram muitas consultas, diversas consultas com ela, para daí no final ter o diagnóstico de que eu era autista grau 2. E isso parece que acendeu uma luz na cabeça dos meus pais, porque isso explicava muito dos meus comportamentos atípicos, como por exemplo, ninguém podia olhar para mim, me olhar nos olhos, que eu começava a chorar, eu começava a gritar, eu gritava muito, era alguma coisa assim que eu não gostava mesmo. As únicas pessoas que eu permitia que olhassem para mim eram meus pais e meus familiares mais próximos, como meu irmão e minha avó. Mas fora isso, ninguém podia olhar para mim, caso contrário, era um choro muito forte. Outras questões que meus pais também achavam diferentes era que eu detestava barulhos altos, eu odiava barulhos como sirene de escola. Por exemplo, tem uma história que eu vou contar daqui a pouco, mas eu também era muito hiperativo, eu era extremamente agitado, tanto que até hoje eu tenho que tomar medicação para hiperatividade, porque eu tenho TDAH junto com o autismo, e isso é uma coisa que pesava muito na cabeça deles, porque eles não sabiam dizer o que era, pelo menos até o diagnóstico. Bom, agora a história que eu falei antes, eu vou contar agora. Eu comecei no ensino fundamental por volta dos 7, 8 anos, e eu comecei numa escola que todo dia, antes de começar as aulas, a gente ia cantar o hino do Brasil. Isso lá no prédio grande da escola, no prédio principal. Todo mundo se reunia, pais, alunos, professores, diretores, para a gente cantar o hino do Brasil. Só que imagina uma criança autista que tem muita sensibilidade auditiva, com o hino do Brasil no talo nos rádios e múltiplas pessoas cantando ao redor. Isso foi uma dor horrível, horrível. Só que eu já tinha recebido o diagnóstico, porque como eu disse, eu recebi aos 3 anos. Só que a gente não sabia do hino. A gente não sabia que esse colégio tinha a tradição de toda vez que, antes de entrar na aula, tocar o hino. E meus pais ficaram sabendo disso na hora, quando chamaram todo mundo para cantar o hino. E daí, no momento que começou a tocar aquele som alto, eu tampei os meus ouvidos, eu comecei a gritar, eu comecei a chorar, que estava doendo muito os meus ouvidos. Eu senti que os meus ouvidos iam quase sangrar de tanta dor que eu estava sentindo. Daí os meus pais viram meu desespero e me tiraram de lá muito rápido. Os professores se reuniram para ver o porquê que eu estava gritando, eu estava chorando muito. Até porque nessa época o autismo não era tão comentado quanto é hoje. Tudo bem que eu tenho 18 anos, eu não sou tão velho assim, mas isso foi por, acho que 2014, 2013, por aí. Eu devia ter uns 7, 8 anos, mas enfim, isso não era uma coisa muito comentada na época. Então, não era comum o crachá. Na época não existia o colar do autismo. Então, não tinha essa identificação toda, esse cuidado todo que tem hoje em dia com os neurodivergentes. Então, isso foi um susto, assim, pra mim. E com isso eu não queria mais voltar pra lá, porque eu tava com medo de ouvir aquele barulho de novo e aquilo machucar os meus ouvidos. Bom, aquilo tudo naquele colégio aconteceu enquanto eu tava morando em outra casa com a minha avó, que eu ia começar a estudar no colégio que dava pra ir a pé, esse colégio pertinho do apartamento da minha avó. Mas depois eu me mudei pra casa, que eu tô agora, e eu comecei pra um outro colégio, que também é muito pertinho, eu consegui ir a pé, tranquilo. Só que daí, nesse colégio,
eu era bem sozinho, eu era muito solitário, eu era uma criança que não se socializava muito porque eu tinha vergonha, era muito introvertido, por mais que eu era agitado em casa, eu era muito introvertido fora de casa. Daí eu não tinha amigos, eu era uma criança que ficava sentada no banco da escola, tipo, sozinho, sem ninguém. Eu ficava comendo meu lanche, que era sempre um sanduíche que minha avó fazia pra mim, e era isso, não tinha amigo nenhum. Até que chegou um momento que um menino apareceu. Esse menino sentou do meu lado, super extrovertido, ele era muito extrovertido. Eu vou chamar ele de L, porque eu não sei se ele quer ser falado sobre ele aqui nesse canal. Então eu vou chamar ele de L, a primeira letra do nome dele. Vocês já vão poder adivinhar se querer chutar. Mas a questão é que ele não julgou, ele não me achou estranho, ele não me achou diferente por conta da minha condição. E ele, até hoje em dia, é um amigo muito querido pra mim. É o meu melhor amigo, é uma pessoa que eu valorizo muito e que eu sou amigo dele desde o primeiro ano do fundamental, que foi esse momento que eu tô falando agora. E até hoje, que eu me formei no ensino médio, passei de ano, fiz o Enem, e até hoje ele é meu amigo. Mais de 10 anos de amizade e ele nunca me julgou, nunca me criticou, nunca me xingou, nunca me fez mal por conta da minha condição. Ele é uma pessoa assim que me fez muito bem. Ele apareceu num momento da minha vida que eu realmente precisava de uma pessoa que eu confiasse e que eu pudesse falar o que eu sentia, que eu pudesse conversar, que eu pudesse brincar, que eu não brincava muito quando era criança porque eu não tinha amigos, eu só brincava em casa, mas ele fez uma parte na minha vida que, tipo, era muito sofrido. Era difícil, porque ficar sozinho nenhuma criança gosta, né? A criança normalmente gosta de brincar com amigos, o que eu não tinha muitos amigos, até hoje eu não tenho muitos amigos. Mas eu tenho amigos que são bons e que são de verdade. Bom, agora no 4º ano eu vou contar uma coisa que acho que eu nunca contei pra ninguém. Acho que a primeira vez que eu vou contar vai ser aqui no vídeo pra vocês, porque eu nunca senti necessidade de contar aquilo, eu também acho que tinha um pouco de vergonha. Mas no 4º ano eu sofria bullying por um menino que, tipo, o motivo dele fazer bullying comigo era besta, assim, porque tava um dia que tava no refeitório, e no refeitório o lanche era pão com maionese e presunto. Daí a gente foi comer, só que eu vi que tinha maionese, e eu naquela época não gostava de maionese, por incrível que pareça, só comia margarina. Mas enfim, daí eu falei um pouco alto que eu não gostava de maionese. Daí o menino literalmente chegou em mim e falou: Ô meu, maionese de Deus, cara, se tu continuar falando isso eu vou te quebrar. Daí naquela hora eu congelei, eu fiquei com medo, porque eu pensei, cara, eu só dei a minha opinião, por que tu tá me ameaçando por conta de uma opinião minha, sabe? Tipo, tu pode gostar, não tô te julgando de gostar, mas a minha opinião também é não gostar, entendeu? Daí, tipo, o cara me olhou fixadão em mim e foi embora. Daí eu fiquei com medo, né, de sair do refeitório, daí, tipo, do nada, tomar um chapuletão, entendeu? Só que não aconteceu, graças a Deus, e agora vai vir a parte que eu tinha vergonha de contar. Um fato que vai ser importante para a história. Eu tenho olho verde, claro. E muitas pessoas no fundamental, no ensino médio isso não aconteceu, mas no fundamental muitas pessoas, meninos, meninas, professores, tudo, me elogiavam por conta dos meus olhos. Diziam que meu olho era muito bonito, sempre elogios assim, e eu ficava feliz porque eu gosto de elogios. Daí chegou um ponto que uma dessas meninas que me elogiavam chegou em mim e falou: Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E eu lá, todo retraído, com medo do menino me bater a qualquer momento, eu falei: Não, tem um menino que tá me ameaçando me bater e eu tô com muito medo. E ela olhou pra mim com uma cara, tipo, séria e falou: Faz um favor, aponta pra mim quem é o menino. E eu, tremendo, literalmente fiz assim. Daí a menina foi até o guri e eu pensando que ela ia, sei lá, conversar com ele, dialogar, falar pra ele não fazer mais isso comigo, ela agrediu ele. Ela jogou o boné dele no chão, pisou no boné dele, derrubou ele e puxou o braço dele. E parecia que ela ia quebrar o braço dele como se fosse um palito. Mas é claro, a menina era tipo do 8º ano, 9º ano, acho que ia quase se formar. E o menino, ele era baixinho, ele era do 4º ano, que nem eu. Só que, tipo, ele também era meio gordinho. E os movimentos dele eram muito lentos. E a menina se aproveitou disso e derrubou o guri no chão e puxou o braço dele. Ela fez o guri jurar que nunca mais ia encostar um dedo em mim. E o guri jurou. E realmente, depois ele nunca mais falou comigo, nunca mais nem olhou pra mim. E toda vez que ele chegava um pouquinho perto,
a menina olhava pra ele e ele se afastava rapidinho. E daí foi passando os anos do fundamental, foi indo, até que daí chegou a pandemia. Eu nem sei se eu posso falar pandemia, mas aqui no YouTube, né? Mas eu acho que dá. Chegou a pandemia e isso me deixou muito ferrado emocionalmente, porque eu queria sair pra brincar com os meus amigos, eu queria brincar na rua, que aqui no meu condomínio, quando eu era menor, tinha vários amigos aqui que brincavam comigo. E, tipo, eu não podia, todo mundo tava dentro de casa, tinha que usar máscara, álcool gel, todo mundo com medo, né, do vírus, porque era muito mortal, principalmente pros idosos. E eu tenho a minha avó em casa, então eu não podia arriscar de sair pra rua à toa, sem nenhum motivo plausível, pra não arriscar a vida dela. E isso, por mais que eu entendesse na época, não era uma coisa que era fácil, por conta que eu sempre fui um menino que saía pra ir na casa dos amigos, que brincava na rua, eu gostava muito disso. Daí quando do nada chegou essa pandemia, que cortou tudo, cortou os momentos, cortou amizades pra mim. Por exemplo, eu nunca mais tive amizades com pessoas do meu condomínio por conta que a gente se separou e nunca mais conversou. Mas depois da pandemia, as aulas foram voltando, por mais que eu já não tivesse contato com os meus amigos do condomínio, foi tudo voltando ao normal, aulas, pude ver meus amigos que eu ainda tinha, né, que eu ainda confiava, como por exemplo o L, e foi tudo voltando ao normal. Só que daí no 9º ano eu comecei a namorar uma menina, e essa menina era meio problemática, pra não dizer outra coisa. E isso eu vou deixar para outro vídeo, se vocês se interessarem eu posso falar sobre a minha experiência com a minha ex. E depois desse 9º ano, que foi um ano legal, mas nem se compara com o que o 5º ano foi, chegou o ensino médio. Que no ensino médio, no meu primeiro ano lá, eu achei que ia ser tudo muito complicado, porque ensino médio, né, matérias difíceis, né, era o que eu pensava. Mas daí no fim, cara, eu achei bem tranquilo. Eu achei nada difícil, assim, perguntando as dúvidas pro professor, por mais que pra mim era um pouco vergonhoso, mas eu tinha que perguntar, senão, né, eu ia acabar me ferrando. No fim deu tudo certo. O primeiro ano eu passei, mas dentro desse primeiro ano eu conheci uma menina que hoje em dia é minha namorada e a gente tá junto por 2 anos, literalmente 2 anos. Dia 31 de dezembro, que passou agora, né, nesse ano novo, fez 2 anos que a gente tá junto. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo sobre a minha atual, que eu acho que vai ser o primeiro que eu vou fazer, que não curto muito de falar das minhas ex-parceiras, mas se vocês quiserem um vídeo, eu posso fazer sem problema nenhum. Um detalhe que eu esqueci de falar, eu descobri o meu autismo por volta dos 13 ou 14 anos de idade. Isso parece que girou uma chavinha na minha cabeça, que daí eu fui pesquisando sobre o autismo, sobre o transtorno, e tipo, eu descobri que muitas coisas que eu fazia, as atitudes que eu tomava, várias coisas que eu tomava, decisões, eram por conta do transtorno, ou o transtorno influenciava um pouco. Claro, eu não vou jogar tudo pro transtorno, até porque eu tomo responsabilidade pelas minhas atitudes, mas o transtorno, claro que influenciava. Bom, infelizmente o vídeo está chegando ao fim, mas antes de acabar eu tenho uma pergunta para você e uma reflexão para você fazer. Você acha que depois do diagnóstico que eu recebi do autismo, alguma coisa mudou na relação minha e dos meus pais? Claro, que teve que se adaptar a alguns comportamentos meus e tal, mas em questão de amor, de afeto pelo filho deles, ou pelo meu irmão, que sempre quis um irmão, né? Daí o irmão veio com um transtorno. Mas você acha que isso mudou alguma coisa na relação familiar, nas pessoas que eu jurei amar para sempre, que é a minha família? Bom, caso a resposta não seja tão óbvia, eu vou responder. Claro que não, gente. Claro que não. O autismo, ele pode influenciar em muita coisa de mim. Mas tem uma coisa que o autismo não pode derrubar, não importa as dificuldades que ele tenha. E essa coisa é o amor que a gente tem pelas pessoas que a gente valoriza e ama, que são a nossa família e os nossos entes queridos. Isso nenhum transtorno pode tirar. Nenhum autismo, nada pode derrubar esse amor tão forte que a gente tem pelas pessoas que a gente ama. E detalhe, o motivo principal que eu criei o canal Verde, que você está assistindo agora, é justamente criar um espaço onde as pessoas autistas ou não autistas, seja a pessoa que tenha transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer transtorno que for, seja a pessoa que não tem transtorno, eu quero que todos se sintam bem aqui, se sintam confortáveis,
possam socializar em um local que eles se sintam seguros e possam expressar suas opiniões sem medo de serem julgados ao extremo. Aqui eu quero que seja uma comunidade segura, um lugar onde você pode se abrir, e eu sempre vou ver todos os comentários e responder com muito carinho. Sempre sou eu que respondo, tá? E pode ficar tranquilo que aqui ninguém será julgado. Aqui você é ouvido, respeitado e incluído. Agora eu peço que, se você gostou desse primeiro vídeo que eu fiz, deixe um like, se inscreva no canal para me ajudar e, se possível, compartilhe o vídeo para outra pessoa que você sabe que talvez tenha um parente neurodivergente, ou talvez só uma pessoa que você acha que vai se interessar com o vídeo. Isso me ajuda demais, de verdade. Ah, detalhe, se esse vídeo for bem no YouTube, eu vou começar a trazer vídeos longos e shorts juntos para não faltar conteúdo para vocês. Por mais que eu não tenha uma grande base de fãs, eu tô falando como se eu tivesse, eu trato esses meus 321 inscritos como se fossem da minha família também. E eu espero que vocês se sintam incluídos nesse canal que eu criei especialmente para todos vocês se sentirem respeitados e incluídos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!